Alô, vocês? Estamos aqui gravando uma entrevista com Benê Frugoli. Como é que é seu nome completo mesmo? Benedito Paulo Furmankiewicz Frugoli. Furmankiewicz é de onde? Polonês. Polonês? Meu avô. Seu Paterno. avô? Materno. Seu avô materno. Materno. O Frugoli do avô paterno. Paterno. Italiano. Italiano? Polonês com italiano. Saiu essa pessoa E aqui. tem a avó materna é alemã. É um homem internacional aqui. E você nasceu em Santa Isabel? Não, nasci em São Paulo. São Paulo? Por quê? Santa Isabel não tinha lugar Não tinha para nascer? parteira. Não tinha parteira? Só tinha parteira. Não tinha nada. E você teve, sua mãe teve a gravidez complicada, não? Não, muito pelo contrário, foi uma gravidez tranquila. Minha avó veio para ficar com ela. Quando ela chegou, que soube que era parteira, levou minha mãe para São Paulo. Mas eu nasci no Hospital Santa Isabel. Isso que é a Santa Casa. Isso em 1947. 47. Então, se você já fez a conta rápida, você sabe que ele está com 46 anos comemorados. Desculpa, 76 anos. A matemática tá ruim, hein? É coisa da idade. É o que a gente sofre. É o que a gente mais sofre, né? E ele está, então, com 76 anos, né? E celebrados agora no dia 9 de julho desse ano. E aí você nasceu lá e veio para Santa Isabel. Como que seus pais vieram amarrar o burro aqui? A minha mãe chegou aqui em abril de 44. E meu pai em janeiro de 45. Um ano depois, quase. Depois, Já eram casados? não, se conheceram aqui. Se conheceram aqui? Se conheceram Sua aqui. mãe veio de? Minha mãe veio de São Paulo. E meu pai veio... Minha mãe é natural de São Paulo, meu pai é natural de São Sebastião. E se encontraram aqui, por que sua mãe veio para A cá? minha mãe veio como professora. E meu pai como corretor estadual. O meu avô paterno era o delegado regional do estado de Mogi, e abrangia Santa Isabel. Meu pai tinha passado no exame da RAF, da Força Aérea Inglesa, para sediar em Manaus. Então meu avô nomeou ele para a coletoria aqui, que tinha pouco serviço, para isso aprimorar o inglês. Era para ficar aqui só 4 meses. Daí, Encontrou encontrou a sua mãe a minha mãe e desistiu da RAF. e desistiu da RAF. Ainda bem. Ainda bem. Berê, seu pai escreveu um livro maravilhoso sobre a história de Santa Isabel. Você ainda tem algum exemplar? Você quer dar de brinde para os nossos internautas os 2 exemplares? Com certeza. Nossa, gente, olha que bom. Já ganhamos 2 livros da história de Santa Isabel. Um livro muito curioso, muito interessante, porque o Virgínio Frugoli, o pai do Benê, escreveu sobre todas as personalidades que viviam na Santa Isabel da época dele. Seu pai era advogado. Meu pai formou-se depois de certa idade, né? Ele se formou com que idade? Meu pai formou-se com 72 anos. Olha só, interessante. Meu pai começou a fazer direito junto com o tio Roberto. De Oliveira. Não, o Roberto Camargo. Camargo. Roberto Camargo. Eles faziam faculdade em Uberaba. Então eles iam no final de semana. Até que meu pai cansou, não quis ir mais. Foi quando meu pai começou a construir a casa aqui. Faltou dinheiro para a faculdade. Ele largou. Eu já estava no 3º ano quando ele começou a fazer a faculdade de São José. De novo. De novo. Começou do zero. Começou do zero. E formou-se com 72 anos. Que legal, cara. Olha que exemplo de vida. Roberto, é uma coisa que fomos chamando, formando, na formatura, chamando para receber os diplomas. E, lógico, cada formando tinha o seu grupo. Então, quando chamaram meu pai, nosso grupinho, bateu palma e tal. Quando meu pai subiu no palco e recebeu, o cinema inteiro aplaudia ele de pé. Porque já era um senhor de cabelo branco,
Putz, os caras ficaram bobos. Sabe? E o secretário da faculdade, o Pimentel, ainda fez um elogio para ele. Então, é um negócio que a minha mulher lembra até hoje, a minha mulher se emociona. Você está emocionado? Só de lembrar. Só de lembrar. Mas realmente é uma maravilha. Essa história é sensacional. E a sua mãe lecionava onde? A minha mãe veio, a primeira escola dela foi o Tebó. Aí do Tebó ela veio aqui onde é o prédio velho do Dalil, aqui, onde é o restaurante embaixo. Ela foi professora ali, que ali funcionava a escola, a primeira escola do Major funcionava ali. Aí ela prestou concurso para diretora, ela foi, a primeira diretoria dela foi em Santo Antônio do Pinhal. Meu irmão era pequenininho, e nós ficamos 3 anos. Lá em Santo Antônio. Lá em Santo Antônio. Seu pai aqui, vocês lá? É, meu pai aqui trabalhando e a gente lá. Meu pai ia no final de semana. Muito chique, né? Passar o fim de semana em Santo Antônio do Pinhal é. Mas naquela época. A sua primeira lembrança de Santa Isabel? E eu entrava pelo banheiro. Pelo fundo. Pelo fundo, porque o muro era abaixo, então você pulava o muro, entrava pelo banheiro. E não pagava E cinema. não pagava cinema nem nada. Berê, a sua primeira lembrança de Santa Isabel? Que idade você tinha? 5 anos. E o que você lembra dos 5 anos de idade? Quando eu tinha 5 anos, eu morava onde é a Gibiteca. E o prédio em frente da Gibiteca, ali era o primeiro cinema de Santa Isabel. Peraí, a primeira, o Gibiteca que você fala, era a mesma casa que é hoje? É a mesma coisa. Não A mudou mesma nada. coisa, só tirou a Gibiteca. Só tirou a casa e virou a Gibiteca. Ah, tá. Tá? Tirou os moradores, virou Gibiteca. Gibiteca. Mas isso E depois... em frente Em frente tem um sobrado. tem um sobrado, isso. Ali era o cinema. Que depois o outro virou o Cinema Iara, do outro lado da Do rua. outro lado. Mas aí já... Tempos depois. Tempo depois, eu já tinha meus 13, 14 anos quando eu vi. Já era adolescente. E o que eu lembro? Meu pai e minha mãe iam para o cinema. Quem tomava conta da gente era a Indeviva, Bezinha. Eu conheço como era Isabel, mas o sobrenome eu não me lembro. Ela mora ali na saída para o Monte Negro. Bezinho? Bezinha. Que idade que ela deve ter hoje? Ela é mãe daquela menina que foi secretária de educação do padre, que era morena. Secretária de Educação do Padre? Ah, não é a atual secretária? Não. Eu não me lembro o nome dela. Nós vamos lembrar. Daqui a pouquinho a gente... Daqui a pouco. ela aparece aí. Então meus pais saíam, eles tinham que dar a volta na casa do Gildo ali para ir. E eu entrava pelo banheiro. Pelo fundo. Pelo fundo, porque o muro era abaixo, então você pulava o muro, entrava pelo banheiro. E não pagava Não cinema. pagava cinema nem nada. Antes do meu pai e minha mãe saírem, eu já vinha embora para casa. Quer dizer, ele chegava em casa, você Chegava estava em lá. casa, eu estava em casa. E meu pai e minha mãe tinham que levar cadeira para sentar. Porque só foi colocado poltrona, e era tudo solto aí, quando o Miguel Turco comprou o cinema. Porque antes o cinema era da Dona Saiga, era uma turca também. Quando o Miguel Turco comprou, depois
Botou as poltronas. E depois dessas lembranças, o que vem na sua cabeça? O que mais marca, o que mais marcou a criançada foi os carnavais. Por quê? Nós tínhamos aqui um comissário de menores, que era tio do Nenê Simão, o seu Espiridião Lopes, que a gente chamava de Espírito Lopes, e ele saía com um boi no carnaval. Então a criançada da minha época, 5, 6 anos, morria de medo daquele boi, porque o boi avançava, vinha para cima, não. E aquilo, os carnavais nossos marcou muito. Você esperava chegar a hora do boi. Quando eu vim morar aqui nos 13, aí já era outra, o que marcou, as festas de São Benedito, na igreja. Aqui onde nós estamos era o campo de futebol. Aqui para cima, até o Novo Éden, aqui para cima só tinha a caixa d'água de São Isabel. Ali onde é hoje? Não, aqui em cima, aqui. É. Não, a caixa d'água é lá. Hoje é ali, mas antigamente era aqui. Era um espaço, metade disso aqui, uns 2, 3 metros de altura, e a céu aberto. Essa era a caixa d'água. Era uma piscina? Era uma piscina. Que a gente nadava todo dia, né? Na piscina? Na piscina. Que e era tratada, não? Não. Era bruta? Era bruta, água bruta. Você tinha que ferver, tinha que filtrar, tomar banho, você tomava banho tirando a terra. Aí fala o bicho da criançada que tomava banho. Então, aqui é o nosso campinho de futebol. E tudo sem calçamento nenhum. Terra. Terra. A única área de São Isabel, na minha época, até meus 12 anos, calçada, era o jardim. Que era em volta do jardim era paralelepípedo. O resto era terra. A Praça da Bandeira. A Praça da Bandeira. O resto era só Em terra. que momento que Santa Isabel começa a criar um ar mais urbano? Olha, quando foi construído a caixa d'água aqui, foi o Zico Lobo que construiu, José Raimundo Lobo, veio uma empresa fazer a canalização do esgoto. O esgoto ou da água? Da água. Da água. Veio fazer a canalização da água. E o dono da empreiteira que veio fazer se interessou muito por São Isabel. Ele começou, ele próprio, fazer propaganda de São Isabel. Aí São Isabel foi tomando um rumo diferente. E o Gabriel Sanfroni foi o cara que mais expandiu, eu não vou dizer o crescimento em si, mas mais expandiu o conhecimento de São Isabel fora daqui. Foi quando começaram a vir os sitiantes para São Isabel. Pois é, mas na época que você nasceu e até o Zico Lobo, a cidade era um sertãozinho. Sertão, completo. Só tinha a Praça da Bandeira. Você tinha até a delegacia. Aonde é a delegacia era o cemitério. O cemitério de cima, ele vinha até a delegacia. Então ali você tinha uma passagem pequenininha que você ia para a Avenida Brasil e só passava boi. Caminho da roça. Boi, caminho da roça, só passava o carro de boi. Quem morava para cá não gostava de ir para lá, porque tinha que passar no meio do cemitério. E quem morava para lá também não gostava de vir para cá porque vinha para a cidade. Olha, que coisa super interessante. E era como se fosse duas cidades independentes. Independente. Tanto é que originou Santa Isabel daquele lado, né? A fazenda Montenegro. Morro Grande é praticamente do lado de lá. Porque antigamente você ia para Guararema por dentro. Seguindo a Avenida Brasil. Seguindo a Avenida Brasil, você era cavalo e charrete. Você não ia
Era mais comum ir para Guararema ou ir para Arujá? Não, para Arujá você já tinha essa estrada, que era a única saída de São Isabel. Aí você já tinha essa estrada, que tinha ali de Ouros, regular, já bem antes. Quando você se tornou adolescente, além do carnaval, qual que era a outra diversão que vocês tinham? Nós tínhamos o cinema, aos sábados e domingos, e tínhamos baile todo sábado no Santa Isabel, no Juta antigo. No Salão do Juta, atrás da prefeitura, todo sábado tinha baile. Não era o nosso divertimento. O Juta era da fábrica. O Juta foi criado pela fábrica. Era Era um time de futebol. E ali onde é a escola da Gabriela, O Gabriela era era um o campo. Ali era o campo do Juta. E a sede foi formada, se não me falha a memória, em 44. E daí reunimos e a fábrica mantinha O time? um time de futebol, mas os caras também ganharam o terreno ali e construíram a sede. E essa sede foi por muitos anos um divertimento. Isso até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás. Quando transformou-se para Santa Isabel Esporte Clube, que foi lá para baixo, acabaram os bailes. Mas aí a Juta também já tinha acabado. A Juta não tinha. A Juta acabou quando teve a inundação. Não, a Juta faliu mesmo. Mas a inundação A inundação foi uma das foi um tiro de misericórdia. Foi um tiro de misericórdia. Acabou com tudo, acabou com todo mundo. Você tinha que idade nesse dilúvio aí? Eu já estava trabalhando no cartório, eu já tinha mais de 18. Ele tinha uns 19 anos, 19, 20 anos. Porque quando faliu, a promotora de São Isabel era Luzia Galvão. E eu fui com ela fazer o levantamento dos bens deixados. Tudo estragado, tudo perdido, máquina perdida, fardos de juta perdida. Nós fizemos, eu escrevi esse levantamento. Eu já estava no cartório. Apesar que eu fui cedo no cartório. Com 15 anos eu já estava no cartório. Com 15 anos você 15 anos já podia trabalhar, né? já podia naquela época. Naquela época, aos 12 anos. Aos 12, eu comecei a trabalhar com 12 anos no escritório de contabilidade do João José. Com 12 anos. Então você trabalhou na contabilidade, Contabilidade, cartório. e depois prefeitura de Campo. Você se formou em Direito quando? Eu formei em 70. Eu fiquei... E aí você formou e entrou na prefeitura ou você entrou na prefeitura Não. e se formou? Eu entrei na prefeitura em 83. 13 anos depois. No segundo mandato do Nenê. E no primeiro mandato do Nenê eu trabalhava em Paraibuna, no cartório em Paraibuna. Eu fui para Paraibuna em 68, saí em 73. Eu fui dono do cartório, não queria mais, veio aqui, me convidou para a gente ir para lá. No primeiro mandato do Nenê, eu participei da campanha dele no final de semana. Porque com o Nenê eu estou desde 69, desde a campanha para vereador. Campanha de vereador, praticamente. Eu, o Valdo Simão e o antigo Fernando aqui. Fernando Imobiliário, que montamos a campanha no Nenê para vereador. Para prefeito eu só trabalhava no final de semana. Eu vinha sexta-feira à noite. Aí a gente fazia os esquemas para trabalhar. Mas só fui trabalhar com ele mesmo em 83, no segundo mandato dele. O Nenê Simão foi, de fato, um líder político muito forte de peso regional. Mas, na minha opinião, você me perdoa se eu estiver errado, ele era um cara muito fechado dentro da cidade. Ele não deixava a cidade se abrir. O Nenê Simão tinha
tinha uma coisa diferente de todo prefeito. Nenê Simão não gostava de reunião no Palácio. Na época, a gente pertencia ao antigo Consulte. O Consulte era dirigido pela Secretaria de Planejamento e era a reunião dos prefeitos dos 38 municípios da Grande São Paulo. O Nenê foi uma vez. Mas ele foi um dos fundadores do Codivap. Foi, ele foi um dos fundadores. Tanto é que a primeira reunião do Codivap foi em Santa Isabel. Ele foi um dos fundadores, mas ele nunca quis participar. Antes do Nenê comprar, ele brigou, na época da CESP, ele brigou com a CESP para colocar energia lá. Quando colocou energia, ele comprou o terreno. Porque custava caro? Não, Ou porque não dava efeito? não dava efeito. Na verdade, não dava efeito. Eu falei, Bené, vai você, porque se eu colocar uma pedra no asfalto aqui, eu ganho mais do que perder tempo lá. Se você... Ele achava que você era uma pedra, então. Se vira. O problema é seu, não é meu. Mas ele na verdade, ele era bairrista. Por isso que eu digo que ele era muito fechado em torno de si mesmo, a cidade não expandiu. Você acha que ele foi responsável, mesmo involuntário, de um atraso que hoje a população isabelense reclama? Olha, eu acho que ele tem uma parcela. Como os outros antes dele também tiveram. Com certeza. Porque, com exceção do Gabriel Centrone, que tinha uma visão externa, que veio de fora, ele, Valdir Salleiro, Valdo Pinto, eles eram centralizados em São Paulo. Então, eles achavam que eles, contentando o povo com aquilo que São Isabel podia fornecer, estava ótimo, não precisava nada de fora. Essa é uma filosofia que perdurou na prefeitura muitos, acho que ainda perdura, viu? Eu acho que ainda perdura. Você não vê você não consegue ver uma expansão diferente. Eu conheci muitos prefeitos da nossa região que os caras se jogavam, os caras iam para fora, iam brigar, iam querer. Muito sossegado, muito quieto. Faltava mão administrativa? Não, porque conseguia se dar conta, com o pouco dinheiro que tinha na época, conseguia se dar conta de tudo que precisava fazer. Mas não buscou alternativas de uma expansão mais aberta, mais produtiva até. Mas olha, no período do Neném, houve implantação de muitas indústrias aqui. Não, ele fez um programa muito grande para a indústria. Tanto é que tem um terreno hoje abandonado na Dutra, que foi comprado na época do Nenê. Antes do Nenê comprar... Ali, você diz ali perto do Rio de Pamonha. Antes do Nenê comprar, ele brigou, na época da CESP, ele brigou com a CESP para colocar energia lá. Quando colocou energia, ele comprou o terreno. O terreno era do seu William Sarei. O seu William Sarei foi ex-prefeito da capital, era muito amigo do Nenê, muito amigo. Eu também.
O senhor William tem uma ação muito grande aqui em São Isabel. Ele quis que eu tocasse a vida inteira para ele. Eu nunca quis, porque a filha dele, que era advogada dele, como é que eu vou entrar vou arrumar confusão? E depois, Roberto, na época do segundo mandato do Nenê, se você pegasse da divisa de Arujá até a divisa de Jacareí, do lado de lá da Dutra, era só de 3 pessoas. Você tinha o Mosteiro São Bento, que era encravado e ninguém mexia. Antes do Mosteiro São Bento era do William Salem, depois do Mosteiro era o William Salem, no meio era o dono da FAME, e o resto era do Júlio Legário. Até Guararema inteiro. Até Guararema. Inteiro, né? Inteiro, quase. O Júlio dobrava para Mogi, né? Até que uma das brigas do seu Júlio que eu consegui resolver, ele vendeu 1000 alqueiros lá de Mogi. E os dois, ele e quem comprou, o Alberico, não se acertavam de jeito nenhum, brigavam por 40 anos. E num dia eu fiz um almoço em casa para os dois, os 4, cada um veio o casal, eu falei para minha mulher, se vira, chama alguém para fazer. E fiz um almoço, no almoço eu acertei. Porque os dois se davam bem, Roberto. Os dois e as duas. O problema era os advogados. O problema era o advogado. O problema, você acertou, o problema era o advogado. Fiz desastre aqui. Será que tá ok? Tá. Mas então, você para expandir para lá, e era onde podia expandir, era muito difícil. E agora, na sua experiência de vida, nessa sua existência tão enraizada na política, você é um homem, você trabalhou na prefeitura, trabalhou na Câmara, né? Conheceu a antiga lei da administração pública, conhece a lei moderna de administração pública. Você acha que o Nenê conviveria com essa legislação atual? Não. Por quê? Não, porque o Nenê nunca deixou alguém fazer o que era dele. Hoje a prefeitura, você tem o secretário de Finanças, que nem ele, mais secretário de Finanças, assina o cheque. Quem assina é a própria tesouraria. Aí imagine se o Nenê deixava alguém assinar um cheque. Imagine se deixasse alguém assinar um empenho para comprar alguma coisa. Você não comprava nada, você não fazia nada se ele não desse ordem. Então hoje ele não conseguiria, porque ele era centralizador de tudo. Qualquer coisa, você tomava uma decisão. Se não fosse do gosto do Nenê, e se não tivesse a aprovação dele, esquece, porque aquilo não ia ser feito. E isso foi comigo, foi com o João Cabral, foi com o Clóvis, que eram pessoas que trabalharam com ele todas as administrações. E como você vê hoje a administração pública? No seu olhar de jurista envolvido com esse universo? Roberto, se você pensar só em Santa Isabel, eu iria fazer afirmações diferentes. Então você começa a pensar lá em cima no federal. Quando você vê que o Congresso, na sua maioria, deputados e senadores, só querem vantagem para si, não pensam no povo, você vem trazendo isso escada abaixo. Quando você traz essa determinação deles, porque isso é uma determinação de se fazer milionário e não ter que voltar mais, ou então se perpetuar no cargo, você nota que
o povo fica afastado da política. O povo hoje tem acesso ao celular, às redes sociais, mete o pau, fala, mas fala sem olhar o olho no olho. Você pegar um celular e escrever uma mensagem e postar, ninguém vai te dar bola. Vai falar o olho no olho. Você vai fazer mudar a cabeça da pessoa. E você vai fazer com que a administração passe a pensar mais no povo do que em si mesmo. Eu sou totalmente contra a reeleição. Não só do prefeito, como do vereador. Na eleição de 83, podia sair 3 candidatos por partido. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, porque eu fui candidato junto com o Zezito Maia a prefeito, por insistência do Nenê. Você põe uma reeleição para prefeito, ele administra um ano e ele diz que o orçamento não é dele. No segundo ano que o orçamento é dele, ele já começa a guardar dinheiro pensando na reeleição daqui a 3 anos. Então ele não vai atrás do que se precisa. E o vereador, você vê que o vereador se perpetua no cargo porque é uma benesse para cá, uma benesse para lá, outra para cá. Então, eu sou contra o tipo de reeleição. Eu acho que a reeleição... E por que você nunca entrou na vida política? Aliás, eu fui candidato para a eleição de 83, podia sair 3 candidatos por partido. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, porque eu fui candidato junto com o Zezito Maia a prefeito, por insistência do Nenê. Porque o Nenê queria mais, ele estava sozinho. Eu queria mais um, então o tonto do Zezito Maia também topou de ir, não sou. Mas nem saí de dentro de casa. Nunca quis. Você foi candidato a prefeito. A prefeito? É, e o Zezito a vice. Era invertido? Era invertido. Eu achei que você tinha saído para vice. Não, o Zezito não quis. Eu vou de vice. Prefeito eu não vou. Mas tá, vamos, vai. Vai, quer para ir, vamos. Mas não... Nunca... Quem senta naquela cadeira de prefeito não sabe o mal que está fazendo para si mesmo. E por que gostam tanto? Eu digo que parte é o orgulho, parte é eu tenho poder. Eu vejo assim, porque sentar ali, o cara não sabe o tamanho da encrenca que é aquela cadeira. É muito difícil você sentar. Porque você não vai agradar um, você tem que agradar hoje, São Gabriel, 50 mil pessoas. E você não consegue agradar. Você não consegue expandir aquilo que você precisa expandir. Então, não. Deus é livre. Você ser profissional lá dentro é outra coisa, muito diferente. Berei, como é que você vê o futuro de Santa Isabel? Roberto, eu gostaria que houvesse uma virada aí, que não seja 100%, mas 80% do que acontece hoje. Sem querer buscar uma reeleição, sem querer buscar um reconhecimento maior do que já é a figura do prefeito.
algo que pudesse trazer para os meus netos, a minha neta, uma vida melhor do que é hoje. Falta em São Isabel, falta. Uma bela faculdade em São Isabel. Meus pais brigaram para trazer uma faculdade, isso em 80. Nós já estamos há 42 anos, 43 anos atrasados. A visão deles, trazer uma faculdade para São Isabel em 80. Tiveram o Maurício Sherman, que era dono da faculdade em Mogi, não sei se eu ouvi falar dele. Ele era casado com uma das filhas de um tio meu, que é o primeiro casamento desse tio, que era cunhado do meu pai. E o Maurício fez de tudo para ajudar meu pai e minha mãe a trazer. Não conseguiu, foram parados. Quem? Secretaria de Estado e Governo de Educação. Com viés político. Politicamente, Santa Isabel sempre esteve à margem? Não. Olha, eu não digo que esteve à margem. Quando o Quércia foi governador, muito pouca gente sabe, o Quércia vinha a cada 15 dias em São Isabel. E ele se escondia no meu escritório, que era na Cônego Bicudo. Ele vinha buscar o Dito Florentino, o Dito Florentino era quase que sósia dele, os dois iam para Campinas. Ele vinha sem batedor, sem nada, ele vinha com um carro particular dele. Como ele não queria ser visto na cidade, ele se escondia no meu escritório. Então, o Quércia foi muito meu amigo, muito. O que eu pedi para o Quércia, eu consegui. O Almino Afonso, que era o vice dele, então, o Almino Afonso eu trouxe para passar um final de semana aqui em São Isabel. O Freuri, o promotor, já não foi tão legal, apesar de eu conhecer. E outros que passaram, que eu tive um relacionamento muito bom. O primeiro governador da nossa época, que teve aqui em São Isabel, foi o Ademar de Barros. Ele veio com uma campanha do pai do Dom Simão, o Sr. Joaquim Simão, a última campanha do Sr. Joaquim, que perdeu a eleição, e veio para a eleição do Gabriel Chanfrone. Então você vê a distinção das coisas. Quando foi o Sr. Joaquim Simão, o Ademar de Barros veio só com isso. Não foi nem na casa do Sr. Joaquim. Quando foi a campanha do Gabriel, o Ademar de Barros ficou 4 dias na fazenda. A diferença é substancial. Muito. Então eu não digo que São Isabel ficou à margem da política, porque nós tivemos bastante coisa ligada ao governo do Estado. Mas não foi assim explorado mais do que devia. O Alckmin, a primeira palestra que o Alckmin fez em São Isabel foi em 84, numa sala de aula lá no Gabriel. O professor Paulo César de Almeida que trouxe quando ele era prefeito em Pinda. Ele estava saindo candidato. Ele veio fazer uma palestra, nós estávamos 8 na sala. Um ano depois eu caí governador do estado. Ele foi constituinte, né? Foi. E, enquanto constituinte, ele foi da Comissão da Previdência. Eu lembro que ele veio fazer uma palestra na Câmara e eu estava lá na condição de repórter, estava lá para a dona Nancy Lobo, tinha 2 vereadores, mais uma pessoa que eu não lembro quem era. Ele fez a palestra. Eu até tive a liberdade, eu perguntei ele, estava indo para Pinda. Falei, dá uma carona até Igaratá. Entendeu? Me levou a Igaratá, que eu morava lá, né? Foi legal. Não, ele era... Mas isso já foi no 89. 89.
A Constituição já tinha sido feita. 88. A comissão, pois é, a comissão que era Foi o ano 89. seguinte. Mas então, veio. Então, São Isabel tem esse detalhe, Roberto. Quando você precisa que a população venha cobrar, você não acha. A população não aparece. Não aparece. Não aparece. Olha, eu tiro o chapéu para a doutora Cláudia. Que ela consegue fazer palestras na Câmara que enche. Muito bem. E tem aquele velho ditado, né? É juiz, a caneta é dela, né? Vamos lá. Mas a maior parte que está lá por uma outra Tá razão. todo mundo de celular na mão, né? Todo mundo está vendo. A secretária de jornal está, não até nos seus reportes, mas está em quem dirige o jornal. Então, você veja bem, como ela não é política, o pessoal vai. Quando você fala que é um político que vem, você não acha. Você precisa catar da marra para levar lá. Então, ainda o povo de São Isabel não está engajado numa política mais junta, mais confiável, Mais construtivo. mais construtiva, exatamente. Tenê, agora já caminhando para o fim da nossa conversa, que está deliciosa, porque se a gente ficar aqui... Ah, vai. O ouvidor, nós somos com 33, caminhando para 34 anos. Que papel que ele tem nessa história toda? Roberto, eu não sei se você sabe, meu pai foi o dono do primeiro jornal de São Sei. Isabel. A comarca. A comarca. Exatamente. O jornal, quando é sério, ele traz efeitos. A secretária de jornal está, não até nos seus reportes, mas está em quem dirige o jornal. É o cabeça. Você teve sorte muito grande de ser um cara centrado. Um cara que não publica bobagem. Você teve esse menino é muito bom, mas você teve a Érica que foi sensacional em ajudar você a cobrir as notícias de forma clara e que chega ao povo. Eu hoje faço uma reclamação para você. Eu não uso celular. Eu não preciso de celular. E o jornal hoje está muito fino. Porque as Porque notícias... você põe a notícia lá na internet. na internet. Mas eu acho que o ouvidor teve um grande desenvolvimento, um papel importante na conscientização das pessoas daquilo que é sério. Porque, infelizmente, Roberto, hoje, por causa desse bendito celular, nada é levado a sério. Não sei se você concorda com isso, mas essa é a minha visão. É a visão de velho? É a visão de velho. Mas é a visão que eu acho que é o mais certo. E o que você precisa fazer é você parar menos de digitar e olhar mais no olho da pessoa. Isso eu concordo.
Porque você olhando, você sabe de onde vem, para onde vai. Mas você digitando, você não sabe nem de onde veio, para onde vai e o que vai acontecer. Então, o jornal tem esse papel. Quando eu impresso com responsabilidade, ele atinge o objetivo dele. A gente sabe, meu pai foi jornalista. Não era jornalista, mas foi dono de jornal. E tinha o objetivo que era levar a notícia verdadeira. Para aquele coitado que morava até na roça, saber o que estava acontecendo. É o que o Vidor faz. Muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Nós precisamos uma outra hora voltar para a gente falar do asilo, falar da sua mãe, né, que tem um papel fundamental na história de Santa Isabel, né, e dessa família maravilhosa que seus pais fizeram e que você continuou fazendo. Graças a Deus. Não, inclusive, quando a gente fala do asilo, eu tenho que lembrar determinadas pessoas. Já falecidas, mas pessoas que compraram a ideia do meu pai. Você conheceu o José de Souza? Sim. O velho. O velho. O José de Souza foi uma das pessoas, quando meu pai chegou e falou, Virgílio, leva a loja. Quando você puder pagar, você paga. Quer dizer, quando meu pai chegou em São Isabel, você nem contar. Meu pai era viciado em café. E a coletoria, sabe o prédio velho que está fechado ali do bairro Rainha Santa? Sei. Onde tem uma sorveteriazinha, a coletoria era ali. E na frente era um depósito que era do Carvalho e tinha um barzinho que era do Troll e do Zezito Maia. E meu pai atravessou a rua para ir tomar café. E o Zezito Maia que estava, não era o Troll, era o Zezito. Aí meu pai chegou, se apresentou e tal, eu quero um café. O Zezito foi lá, né? Um burro de coisa aí, botou um café. Quanto que é o café? O senhor não vai pagar o café? Não. Então não venho mais beber. Se não vier beber, eu levo lá dentro. Eu falei, senhor, mas eu preciso pagar. Não vai pagar nada. O Zezito Maia foi um dos melhores amigos que meu pai teve em São Isabel. Tanto é que a família do Zezito Maia, até hoje eu tenho admiração por ele, pelo que eles fizeram com meu pai quando meu pai chegou. E assim outros. Mas em relação ao asilo, a mãe do César Médico, a mãe do português, da Cacilda, a Dona Odila, são pessoas que saíram iam recolher de casa em casa alimentos do Lar do Velhinho. Então tá bom. Tá bom? Caminhando para finalizar, as câmeras e microfones estão para você. Isso é triste. Ai. Muito obrigado, Benê. Obrigado a você, Roberto. Vamos continuar recordando. Ó, Você sabe por quê? Porque tudo vira história. ué, a vinda do meu pai para São Isabel virou uma história. Virou uma Até que história. ele conseguiu escrever o livro. É isso aí. E temos 2 exemplares para sortear entre quem está nos assistindo. Eu vou trazê-los. Muito obrigado.